Café com Deus Pai, gente. Eu e minha família já lemos, tá? Uma vez eu até te mandei uma foto, não sei se você lembra, estava aí minha esposa lendo, a gente estava em Orlando, de férias, a gente leu nas férias. Então, é um livro que está abalando as estruturas, porque não tem esse negócio de, eu sou católico, eu sou evangélico, eu não sou nada. Está todo mundo lendo. Já são mais de 5 milhões de livros vendidos no Brasil e no mundo, né? Publicado em vários idiomas. Ele tem uma história de vida incrível que vai surpreender vocês. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para o Júnior é: por que Café com Deus Pai? Então, na verdade, para mim é um prazer estar aqui com você, Thiago. Nossa, obrigado, amigo. Você realmente é um cara que me inspira muito, sempre acompanho o seu trabalho, li os seus livros, acompanho. Obrigado. Realmente... todo o teu trabalho no Brasil e no mundo, então para mim é uma honra estar aqui. Café com Deus Pai, por que Café com Deus Pai? Na verdade, quando eu fui lançar meu primeiro devocional, não se chamava Café com Deus Pai. E eu mandei fazer 1000 exemplares apenas. E quando os livros chegaram, eles vieram com alguns erros. E eu não gostei porque eu sou um cara com muita excelência, porque eu entendo que a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Então, quando eu peguei o livro na mão, eu não gostei do livro, as correções não vieram como deveriam vir e tal. E eu peguei, assim, um ranço daquele devocional, assim, daquele trabalho que eu tinha feito. Eu não curti, eu não gostei, até porque houve algumas pessoas que acabaram me prejudicando também na época. Enfim, foi todo Tudo que parecia estar dando errado foi para chegar nisso aqui. Exatamente. Então eu desisti e eu disse que eu não lançaria mais um livro devocional. E aquele livro eu simplesmente abortei do meu projeto. Só que 6 meses depois eu estou na minha sala, no meu escritório, orando a Deus. E Deus fala para mim assim: filho, eu nunca desisti de você. E você vai desistir do projeto que eu entreguei nas suas mãos? Quando você fala assim que Deus falou contigo, foi o quê? Um sentimento no teu coração? Foi uma voz audível? Como é que Deus fala? Não, eu escutei de fato a voz de Deus. Em alguns momentos da minha vida eu escuto a voz de Deus. É algo assim, tremendo assim, né? Eu conheço a voz do meu pai. Amém. Até porque, por conta da minha história, sempre em busca de um pai, né? Eu pude conhecer Deus e o meu relacionamento com ele é um relacionamento de muita intimidade. Então, ele falou para mim: eu nunca desisti de você, você vai desistir do projeto que eu entreguei nas suas mãos. Muito forte. E naquele momento eu comecei a chorar muito. E eu falei com Deus que eu obedeceria a ele. Só que ele tinha que me dar um outro nome, porque eu não conseguia mais falar. Olhar para aquele projeto? Não, eu não conseguia mais olhar para aquele projeto. E na hora Deus falou para mim: ele se chamará Café com Deus Pai. Então foi uma direção divina clara. Foi uma direção divina clara, Tiago. Quando ele falou Café com Deus Pai, testificou no meu coração, eu senti algo muito forte. Eu chamei toda a minha equipe e eu compartilhei com eles. E quando eu compartilhei com eles, eles começaram a chorar. Porque eles ficaram felizes que foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 2021. 2021. Então, eles estavam felizes que eu estava retomando ao projeto. Então, eu decidi continuar o trabalho. Eu reescrevi aquele devocional, mudei o nome, botei Café com Deus Pai, lancei. E o primeiro lançamento foi um grande sucesso no Brasil. Já se tornou um best-seller já no primeiro lançamento. E de lá para cá só vem crescendo. É impressionante, porque esse lance de eu escutei a voz de Deus é muito polêmico, né? Principalmente para você que ainda não tem uma fé definida. A gente sempre vê muita gente que usa esse termo, eu escutei a voz de Deus, para fazer o que queria. Mas o que diferencia se Deus falou contigo ou não de verdade? Os resultados. Quando a gente vê o resultado, Sim. Um livro com 5 milhões de cópias vendidas, quando a gente vê pessoas com testemunhos, eu já li testemunhos de pessoas na internet falando de como foram transformadas através desse devocional. Quando você lê os testemunhos, vê em quantos países chegou, em quantos lares brasileiros isso aqui entrou, você vê, realmente ele escutou a voz de Deus. Sim. Então, eu acho que você que tem intimidade com essa voz, você acredita que quando é Deus falando, vai ter um respaldo logo depois? Como você vê isso? Eu acredito que a obediência a Deus, ela vai fazer com que você caminhe dentro do propósito para o qual você foi chamado. Eu sempre costumo dizer o seguinte: nunca faça aquilo que Deus não chamou você para fazer.
Porque, na verdade, às vezes a gente quer copiar, na verdade, o outro, né? Porque tal pessoa está fazendo, eu vou fazer também, né? Então, assim, eu sempre tive esse cuidado. Eu nunca quis ser uma cópia. Eu posso me inspirar, né? Como eu me inspiro muito com você. Não, sim, eu entrei no teu prédio aqui hoje e eu me inspirei. Porque é lindíssimo esse prédio aqui, parabéns pela estrutura. Obrigado. Né? E eu vejo assim o quanto Deus tem feito na sua vida, Tiago. Né? Então, assim, eu vejo que quando você ouve a voz de Deus e você obedece, você vai caminhar dentro do propósito para qual você realmente recebeu de Deus, e isso vai trazer um resultado muito bacana. Né? Ou seja, o que o Júnior está explicando, gente, é que se você desenvolver uma sensibilidade, isso vem através da oração, isso vem através do jejum, isso vem através da leitura da palavra. Se você desenvolver uma sensibilidade para entender a voz de Deus e, como ele falou, você obedecê-lo, não tem como dar errado, porque Deus já viu o futuro e ele já sabe o que é melhor para você. Agora, o café com Deus Pai tem um significado real na tua vida, porque você teve muitas dificuldades com a paternidade. Sim. Como é que foi isso na tua vida? Então, porque geralmente quem teve problema com paternidade cresce de uma forma muito disfuncional, e a gente vê você hoje não só com sucesso profissional, mas um sucesso ministerial, familiar, então, mesmo com a disfuncionalidade ali na família, né? Sim, na família. Explica pra gente isso, porque a gente quer... Muita gente precisa superar isso também. Eu nasci num lar completamente disfuncional, meu pai é alcoólatra, né? Meus 3 primeiros irmãos morreram por conta do meu pai. Então, foi uma vida muito difícil. A minha primeira surra foi aos 7 meses. Então, eu cresci nesse lar completamente rejeitado. Meu pai, Tiago, minha mãe disse que desde quando eu nasci, meu pai nunca me pegou no colo. Né? Então, para mim foi muito difícil. Porque eu sempre sonhei em ter um pai. Então, eu olhava para os meus amigos, né, os vizinhos e na escola, todos tinham um pai que ia muitas vezes na escola buscar eles, e eu não tinha. Então, isso para mim foi muito difícil. Então, eu comecei a me tornar uma criança completamente introvertida, uma criança paralisada, em todos os sentidos, emocionalmente, fisicamente. E quando eu entrei na escola, foi muito difícil também, porque na escola, por eu ser uma criança já introvertida, eu comecei a sofrer muito bullying na escola. Então, eu apanhei muito na escola. Né? Por exemplo, eu não sei jogar futebol. Por que eu não sei jogar futebol? Porque as poucas vezes que eu me aproximei dos rapazes para jogar futebol, eles falaram que eu não sabia andar e que eu não sabia correr. Então, essas mentiras, elas começaram a se tornar verdades na minha vida. Então, por exemplo, eu saí da minha casa para ir para a escola, eu andava lentamente. Se eu encontrasse alguém na rua, eu ficava parado. Eu só continuava se não tivesse ninguém por perto. Isso foi até os meus 22 anos de idade. Eu já era casado, eu só descia do meu carro se não tivesse ninguém por perto. Então, eu praticamente não me comunicava com ninguém, eu não conseguia ter esse relacionamento que eu tenho hoje. Então, foi realmente, assim, uma vida sofrida, porque eu sofri em casa, onde a gente dormia na rua, o meu pai completamente violento, a polícia todos os dias lá em casa, e quando chegava na escola, eu também era alvo dos rapazes. Então, por exemplo, quando chegava o horário de 15 para meio-dia, eu já tinha um trauma. Batia o sino, eu sabia que eu ia apanhar. E eu era muito ridicularizado. Por exemplo, eles tiravam muitas vezes a minha calça e eu tinha que ir atrás. Foi um tempo muito difícil. Mas aos 13 anos eu tive um encontro com Deus. E a minha vida mudou. Eu estava muito chateado com Deus. Até tempos atrás, eu ouvi uma mensagem sua. E você falava também que chegou um momento, você começou a ler a Bíblia e você estava realmente, né, questionando Deus por todas as circunstâncias contrárias que você estava enfrentando. E eu estava assim, Tiago. Eu estava muito chateado com Deus. Por que eu tinha nascido nesse lar? Por que a vida para mim estava tão difícil? Eu desisti da escola aos 13 anos. Então eu não consegui mais estudar. Eu me tranquei no meu quarto. Eu comecei a desenvolver outros problemas, né?
Nos dias de hoje, as crianças se cortam muitas vezes por uma questão de rejeição, por uma questão que ela está enfrentando e ela quer chamar atenção de uma certa forma. E eu não me cortava. Eu tenho os meus olhos claros porque eu sou muito parecido com a minha mãe. Então eu puxei os olhos da minha mãe. E o meu pai tinha os olhos escuros. Então eu tentava arrancar os meus olhos com as próprias mãos porque eu odiava os meus olhos. Porque eu acreditava na mentira que o meu pai não me amava porque eu não tinha os olhos dele. Meu Deus. Eu puxava os meus cabelos porque eu acreditava na mentira que ele não me amava porque eu não tinha os cabelos dele escuros. Então eu entrei numa depressão profunda, fiquei no fundo do poço aos 13 anos e foi aos 13 anos que eu recebi um convite e eu fui na igreja, aceitei aquele convite e naquela noite eu realmente fui impactado, eu fui tomado, eu fui realmente assim levado a uma intimidade com Deus profunda, porque eu fui à frente quando o pastor fez o apelo e quando eu cheguei lá no altar, eu me joguei no chão e eu comecei a chorar todas as minhas mazelas. Eu falava para Deus, por que Deus? E eu comecei a compartilhar com Ele todo o meu sofrimento, por exemplo. Comecei a falar para ele das surras que eu levei na escola, dos nomes que eu fui chamado. Todos os nomes que você imaginar eu fui chamado na escola. E para uma criança era muito difícil lidar com tudo isso, porque eu não tinha uma estrutura familiar. Então eu fui me paralisando em todas as áreas. Eu era muito esquisito mesmo assim. E ali eu falava com Deus e eu compartilhei com Ele, por que, Senhor, né? Por que Deus ter nascido num lar disfuncional, ter um pai violento? Eu não conseguia mais ver o sofrimento da minha mãe, porque minha mãe realmente sofria muito com tudo isso. E depois de eu ter falado com Deus, Deus falou comigo 3 coisas. E ali eu escutei a voz de Deus pela primeira vez. Deus falou para mim quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. E quando eu me coloquei de pé, eu não era mais o mesmo Júnior. Exteriormente ainda era aquele cara paralisado. Aquela criança, aquele adolescente paralisado. Mas interiormente algo tinha acontecido. E ali começou um processo de cura que foi dos 13 aos 22 anos. Por que levou tanto tempo? Porque eu era tão fechado que eu não consegui de imediato abrir tudo para Deus. Então eu fui abrindo aos poucos e Deus foi me curando conforme a minha abertura. Sabe uma coisa que eu estava pensando aqui, que às vezes a gente está na igreja e a gente julga a reação de alguém dentro da igreja, por exemplo, alguém que está chorando muito, alguém que está no chão, prostrado. E a gente não sabe a situação que ela entrou naquele lugar, né? Você está contando aqui que quando você chegou, você se prostrou, começou a falar com Deus e às vezes você estava falando até alto, incomodando alguém que está do lado, mas olha a situação que você entrou, você estava se libertando de algo que amarrava a sua alma e você estava encontrando o seu verdadeiro Pai, que é o nosso Pai eterno, o Pai das luzes, o Pai celestial. A Bíblia diz que se o nosso pai e nossa mãe nos abandonarem, o Senhor nos acolherá. Então, nunca julgue a reação das pessoas, Exatamente. Principalmente no encontro com Deus. Quando ela está tendo um encontro com Deus, você não sabe o que ela passou para estar ali chorando diante de Deus. E é engraçado porque eu conheci Deus desde sempre, eu nasci nesse meio, e a importância da igreja para me manter nos caminhos, para curar minhas feridas. Exatamente. Né? Eu não sofri esse bullying tão violento, mas passei por alguns bullying na escola também. Sofri muita rejeição por causa de tudo, cor, formato do nariz e coisas assim que na época eu tinha apelidos também terríveis na escola, não tão profundos quanto os seus, mas eu tive que vencer isso e o que me ajudou foi a espiritualidade. Foi me firmar na igreja, construir amizades que revelavam minha verdadeira identidade. Sim. Eu lembro de um dia um amigo meu na igreja falou para mim: Tiago, você é um bom músico. Eu nunca tinha escutado alguém falar para mim que eu era bom em alguma coisa. Eu falei assim, caramba, então
né? E eu tive bons pais. Lembrando que a minha família não era disfuncional, tinha seus problemas como qualquer família, mas não era uma família disfuncional. Mas mesmo assim você sempre tem alguma coisa de rejeição, abandono, sentimentos. Sim. Mesmo que não sejam reais, para resolver. E tem coisas que só Deus Pai resolve mesmo. Só Deus Pai, impressionante isso. Sim. E aí, a partir do momento que você percebeu que teria que dar uma virada na sua vida aos 22 anos, você já tinha algum sonho parecido com o que você está vivendo hoje, ou era muito distante? A tua realidade hoje não tem nada a ver com o que você sonhava no passado? Não, na verdade, a partir do momento que eu tive esse encontro com Deus, começou esse processo de cura. Aos 15 anos eu voltei para a escola, 2 anos depois, porque eu tinha desistido. Porque eu disse para minha mãe assim: mãe, agora eu consigo, porque eu tenho Deus. Eu só peço para a senhora não me matricular na mesma escola que eu estudei. Então minha mãe me matriculou em uma outra escola. Mas mal eu sabia, Tiago, que essa outra escola seria pior do que a primeira. E eu apanhei até os meus 19 anos. Só que tinha uma diferença. Por mais que as circunstâncias contrárias vinham, eu tinha a voz de Deus me impulsionando todos os dias. E Deus sempre disse para mim: filho, eu estou contigo, você não está sozinho. E eu fui vencendo um dia de cada vez. Foi difícil, foi. Teve dias que eu gritava de dor, mas eu consegui vencer um dia de cada vez. Aos 19 anos eu me formei, e foi quando eu conheci a minha esposa, a Michele, e Michele me ajudou muito nesse processo, porque Michele é a única filha. Então Michele é muito autêntica, ela tem a identidade dela bem resolvida. Então ela disse: agora você vai fazer uma faculdade. Eu disse: não, mas eu não consigo, porque eu nunca fiz uma prova na escola. Eu nunca apresentei um trabalho. Ela disse: não, você consegue. E de fato eu fiz uma faculdade, depois eu fiz uma outra, fiz uma pós-graduação. Então eu consegui. Só que nesse processo dos 13 aos 22, até o meu casamento, eu me tornei num jovem sonhador. Então eu sonhava, eu dizia para algumas pessoas, né, alguns relacionamentos que eu tinha, eram poucos, e eu falava muito pouco nessa época, mas eu compartilhava: meu sonho é ser um pastor, e eles riam de mim porque eu não falava. Então assim, eles debochavam muitas vezes, mas outros não, outros acreditavam. Então, por exemplo, eu ia para os retiros, eu me jogava no meio do mato lá, orando ao Pai, e Deus falava tudo isso para mim. Deus falava que um dia Ele ia me levantar para pregar no mundo inteiro, que o meu testemunho ia chegar no mundo inteiro. Então, assim, claro que é difícil você ver como isso vai acontecer, imaginar como isso vai acontecer. Mas quando você entende que Deus está falando e que no tempo certo as coisas vão acontecer na sua vida, você vive um dia de cada vez esperando que o dia de amanhã vai realmente chegar, né? E chegou, na verdade, porque hoje muitas das coisas que Deus me falou já estão acontecendo, e já aconteceram. Tem tantas outras também, mas eu vejo assim que eu me tornei realmente assim, Tiago, num sonhador, cara. Agora, sabe o que é impressionante de tudo isso que você está contando? Eu estou emocionado também e perplexo, porque tem detalhes dessa história que eu não conhecia. Mas estou pensando o seguinte: às vezes a gente coloca desculpa em tanta coisa. Eu não tenho acesso à terapia. Minha família é disfuncional. Eu não tive acesso a uma boa educação. E tudo isso é muito importante. A gente não desfaz de terapia, a gente não desfaz da boa educação, nada disso. Mas você vê pela história do Júnior que Deus é suficiente. Sim. Ou seja, faça terapia se você pode, tenha acesso a uma boa educação se você pode. Se a sua família for saudável, poxa, muito melhor, menos trauma na sua vida. Mas independentemente da sua situação, Deus é suficiente. Com terapia, sem terapia, com remédio, sem remédio, com educação, sem educação, com família saudável ou não, você vai chegar inteiro no final, porque Deus é suficiente. Eu ouvi um testemunho dias atrás de uma moça que mora em Londrina, uma médica, que estava em depressão. Ela já tinha gasto um bom valor, né, em recursos, em busca da solução, e nada tinha realmente levado ela a ter uma melhora.
No caso dela, né, específico, né? Porque a gente sabe também que tem muitos meios e ajudas, como você está falando, que realmente cooperam para a melhoria. E uma amiga foi visitá-la e deu de presente o Café com Deus Pai. E ela começou a ler, e ela não buscava essa espiritualidade, ela não buscava Deus. E ela começou a buscar a Deus, começou a ler a Bíblia. E, resumo, ela está completamente curada. Tiago, ela foi para a igreja, ela e toda a família se converteu por conta desse presente e por conta dessa atitude dela de buscar a Deus através do devocional. Então, assim, Deus é suficiente. Eu não tenho dúvida disso, porque foi o que aconteceu na minha vida. Assim. Deus realmente agiu de uma forma poderosa. Assim. É algo tremendo, porque eu era completamente paralisado em todas as áreas. Né? Então, assim, eu não conseguia me relacionar, eu não conseguia, na igreja, às vezes, tinha os teatros, né? Então, eu queria muito, na época, participar. Então, eu só participava quando eu fazia mímica, porque eu não falava em público. Né? Então, assim, tudo isso eu fui vencendo com o tempo. Por exemplo, eu nunca fiz um curso de oratória, na verdade, né? Não que eu não possa fazer, mas Deus foi me dando... Deus foi me capacitando, enfim. Agora, é interessante que a igreja ela tem uma função muito importante, que é o de desenvolvimento social. Independentemente do espiritual, você se desenvolveu socialmente. Você participou de teatro, você fez novas amizades. Sim. A igreja cumpre uma função social amo a igreja. Muito importante. Tiago, eu amo a igreja de Jesus na Terra. Eu amo a igreja. Foi na igreja que eu tive um encontro com Deus. Foi na igreja que eu fui curado das minhas feridas. Foi na igreja que eu conheci a minha esposa. Foi na igreja que eu apresentei os meus filhos. Foi na igreja que eu fui consagrado a pastor. A igreja de Jesus na Terra é muito importante. Eu amo a igreja. É a porta do céu aqui na Terra. Eu amo a igreja de Jesus na Terra.